a intenção de Deus. E quando sim o Senhor vier por bem achar que era hora dele recolher a humanidade novamente para que viesse morar com ele, aí sim seria a vontade dele. Mas o homem fez errado, o homem pecou. E quando nós vemos isso, essa era a primeira aliança de Deus para com o povo, para que o povo viesse entender qual seja a vontade do Senhor, para que pudéssemos estar cada dia mais próximos de Deus. Mas onde eu quero chegar com isso? Porque se nós atentarmos até do livro de Gênesis, até o último livro, que é de Malaquias, do profeta Malaquias, até chegar o primeiro evangelho de Mateus, Deus então faz uma nova aliança. Essa nova aliança chama-se Novo Testamento. Ou seja, daí então, Deus manda o teu Filho Jesus para morrer por mim e por você, e mostrar para mim e para você que é possível novamente estar próximo de Deus. Porque se nós somos alguma coisa hoje, é porque Cristo está em nossas vidas. Nós não somos nada porque a Bíblia diz que nós somos pó e para o pó nós voltaremos. Então, amados, se somos alguma coisa, é porque Cristo Jesus veio para nos salvar e para nos libertar e para mais uma vez termos contato com Deus. Glória a Deus. Agora, eu fico imaginando muitas vezes, quando eu estudo a palavra do Senhor, eu sou muito curioso, eu fico pensando, pastor Cleber, como seria se Jesus não tivesse vindo até a face da terra? Porque Jesus já existia há muito tempo. Jesus não veio existir depois de Maria ter gerado ele, não. Jesus já existia. Mas a gente imagina com a nossa mente às vezes tão curiosa, pensando como seria a conversa de Jesus para com Deus, dizendo: olha, Pai, deixa eu ir lá para novamente eu fazer uma aliança com esse povo, para que mais uma vez ele possa encontrar, falar com o Senhor face a face. Porque a nação de Israel foi uma nação escolhida por Deus. Escolhida para quê? Para glorificar o nome de Deus. E eles fizeram tudo errado. Aquilo que eles deveriam glorificar, eles não glorificavam. Na maioria das vezes, Deus mandava um profeta para corrigir o povo de Israel, porque era só o profeta virar as costas que eles já estavam lá sacrificando carne e animais e cardeiros a ídolos e pessoas e deuses estranhos, Deus lua, Deus rã, ou rato, outro tipo de coisa sequer. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. O povo de Israel não estava entendendo qual que era o verdadeiro propósito de Deus para com aquela nação. Aquela nação teria que entender que o verdadeiro propósito era somente glorificar o nome dele. Aí entra Jesus no cenário da história do cristianismo, porque o cristianismo começou a crescer com Cristo, daí se deriva o nome cristianismo. Então nós começamos a entender que Deus fez uma nova aliança com o povo, para que nós venhamos nos aproximarmos mais de Deus. Aleluia. Aí eu fico pensando, Jesus veio, nasceu, ele cresceu no meio do povo judeu, ensinou a verdadeira palavra, porque a todo tempo ele estava em Jerusalém falando da vontade do Pai, e ainda assim alguns rebeldes ainda não conseguiram entender a vontade de Deus. E quando eu olho para esta palavra, a Bíblia nos relaciona que Mateus foi escolhido por Jesus. Mateus foi um dos discípulos escolhidos por Jesus. Aí nós viemos e perguntamos, mas por que Mateus escreveu esse versículo? Por que ele escreveu essa história? Mateus era publicano. Mateus era cobrador de impostos. E para o povo judeu, não haveria pessoa pior para se detestar que era o cobrador de impostos. Por quê? Os cobradores de impostos naquela época, e não só Mateus, quando ele ia cobrar impostos, ele era corrupto. Sabe por quê? Ele ia lá, imagine que o imposto de uma casa, da minha casa, era R$30, Mateus chegava lá e cobrava 50. Porque ele pegava 30 e dava para o rei, e 20 ficava para ele. Se nós atentarmos para a história, a Bíblia nos relaciona que Mateus tinha muito dinheiro.
Mas Jesus, quando entra no cenário da história, a Bíblia nos conta que quando Jesus veio, quando ele nasceu, ele criou, e ele já tinha sabedoria. E Deus sabe quem presta e quem não presta. Jesus sabe quem tem vontade de fazer a obra e quem não tem vontade. Jesus sabe quem canta de verdade e quem está cantando só de coração ou quer se apresentar. Jesus sabe quem verdadeiramente quer pegar a palavra e quer pregar conforme o que Jesus está mandando, ou aquele pregador que pega a palavra, a mensagem e prega só para ter status e pregar em grandes igrejas e ter uma bonificação. Jesus conhece todos. E quando eu olho para essa mensagem, eu penso e imagino, nós podemos cantar como Jesus escolheu Mateus. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o nosso interior. Ele sabe o nosso coração e aquilo que passa dentro da nossa alma. E quando Jesus olha para Mateus, ele chama Mateus. Imediatamente Mateus larga todos os seus afazeres e vai de encontro a Jesus. Eu abro um parênteses aqui para dizer nesta noite, muitas vezes, igreja do Senhor, nós temos que deixar muitas coisas das nossas vidas para nos aproximarmos de Jesus. Mateus abandonou todas as suas coisas. Ele deixou de cobrar como ele cobrava. Deixou de ser corrupto. Deixou todos os seus maus para que viesse aproximar de Jesus e ter uma vida abundante. Sabe o conselho que eu tenho para a igreja amada do Senhor hoje, nesta noite? Para que nós deixemos as coisas má das nossas vidas e venhamos nos aproximar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós vemos os tempos de hoje, guerra, como nós vemos o povo de Israel guerreando contra a Palestina. Isso já é uma guerra santa já há muitos anos. Nós já vemos lá em Gênesis, já, entre Ismael e Isaac, porque Ismael é de uma mãe egípcia, e Isaac não, é de uma mãe judeia. Até hoje existe essa guerra santa, e muitas vezes nós vemos, meu Deus do céu, que guerra é essa? E muitos não entendem porque não conhecem a palavra de Deus. E a maioria do povo hoje, vocês podem ver que todos eles estão a favor da Palestina. E você pergunta, mas por que todos estão a favor da Palestina e não a favor de Israel? Sabe por quê? Porque todo mundo gostaria hoje de destruir Israel para ter um comando. Sabe por quê? O povo de Israel nunca foi destruído. É o único exército que nunca foi destruído. Sabe por quê? Porque as mãos de Deus estão naquele lugar. E quando Deus fala, Ele cumpre a palavra dele. Independente do homem, porque muitas vezes o homem quer destruir o nosso desejo de trabalhar para o Senhor. E quando nós olhamos para as obras de hoje, há muitas pessoas que têm tentado fazer a obra do Senhor, fazem de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas a Bíblia nos relaciona que quando Mateus então decidiu caminhar nos caminhos do Senhor, que ele decidiu pregar o verdadeiro Evangelho, que é Jesus Cristo, ele então, a Bíblia nos relaciona então que ele, nesse contexto dessa história, ele pergunta, e a Bíblia diz que aqui estava Pedro, estava todos os seus discípulos ali ao redor, e eu imagino quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, ele diz assim, olha Pedro, o que dizem os homens, seus filhos, o filho do homem? Ou seja, o que dizem os homens? Aí muitos vão à frente de Pedro e respondem, olha, Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. E quando eles responderam essa pergunta a qual Jesus tinha feito, eles não responderam errado, no sentido porque eles não tinham, o Espírito Santo não tinha revelado para eles. Mas se nós atentarmos para o contexto dessa história, quem era Elias? Elias era um grande homem de Deus a ponto dele, ele mesmo deliberar que não chovesse mais naquela terra durante 3 anos e não choveu. E quando então Elias resolveu, mais uma vez ele orou depois dos 3 anos, e a Bíblia diz que foi chuva sobre a terra. Se nós olharmos para a resposta que eles disseram sobre João Batista, não está errado também não, sabe por quê? João Batista era um homem de Deus. A Bíblia nos diz que antes dele nascer, o Senhor tinha dito que ele ia ser cheio do Espírito Santo e não dado ao vinho, e ia converter muitos dos filhos de Deus
desviados. Mas uns responderam, não, é Jeremias. Também, se olhar pelo ponto da história de Jeremias, do profeta Jeremias, também não está errado,